Oi, meu nome é Elaine Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. No vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas para facilitar o cultivo de qualquer plantinha. Qualquer uma, vocês vão ter sucesso com qualquer plantinha seguindo essas 6 diquinhas básicas, tá bom? Se você já gostou do assunto, não esquece de dar um joinha. Então, antes de eu começar a dar as dicas para vocês, né, de plantinhas as dicas para vocês cultivarem as suas plantinhas melhor, eu vou mostrar essas duas plantinhas juntas, a pedido de uma inscrita, se chama Alicia Norte. Ela pediu para mim mostrar para ela a diferença entre a Leonor e a Baena, que no último vídeo ela ficou sem saber qual que ela tinha. Olha, a Leonor, ela é um pouquinho mais fininha, ela não é tão gordinha, com as pontas um pouquinho mais puxadinhas assim, e é mais branca. A Baena, ela já é bem mais gordinha, a pontinha dela assim não é tão evidente, não é tão pontudinha a folha, né, aqui na folha, e ela é mais azulada. As duas têm bastante pruína, mais gordinha também a Baena, tá vendo? Então, as duas têm bastante pruína, dá pra ver bem. Só que uma é mais azulada, a outra mais branquinha, e tem a diferença da grossura também das folhas. Então, essa daqui é a Leonor e essa daqui a Baena. Olha que linda a florzinha desse cacto. Então, gente, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é vocês conhecerem a planta. Como assim conhecer a planta? O que eu falo de conhecer a planta é o seguinte: você vai ter que saber se essa planta gosta de sol ou de sombra. Isso é o mínimo que a gente tem que saber. Porque se vocês colocarem uma pilha, por exemplo, como essa daqui, no sol, ela não vai se desenvolver, ela vai entrar em sofrimento, porque não é uma planta de pleno sol. Por isso que eu falo a dica de você conhecer a planta. E você vai saber do que ela gosta, qual ambiente ela prefere, qual a luminosidade de preferência de cada planta. Então, a segunda dica seria substrato. Substrato, nem todo. Por que substrato? Porque nem todas as plantas gostam do mesmo tipo de terra, do mesmo tipo de substrato. E lembrando uma diquinha, gente, quando é terra, é a terra vegetal, por exemplo, sozinha é terra. Quando essa terra está envolvida em alguma coisa, por exemplo, ela tem esterco, ela tem casca de pinos, ela tem casca de arroz carbonizado, ela já não é só uma terra, ela já vira um substrato, entendeu? Essa é a diferença da terra para o substrato. A terra é a terra que você pega no quintal, num sítio, sei lá onde. É uma terra comum, uma terra vegetal, por exemplo, é só a terra. Se ela tá com algum outro componente, ela é um substrato. Aí, mais uma dica para vocês muito importante, acho que eu tô na terceira regra, é saber a quantidade de água que essa planta necessita. Então, existem plantas que necessitam de mais rega e de menos rega. Então, se você estudar a respeito dessa planta, olha como tá ventando aqui, tá vendo como tá ventando? Se você estudar sobre essa planta, você vai saber se ela necessita de mais ou menos rega. Inclusive, nas suculentas é assim. E aí, uma dica muito importante da rega é o seguinte: por exemplo, nas suculentas a diferença é o seguinte: se a folha é pequenininha, ela é mais fininha ou ela é pendente, a tendência dela secar e precisar de mais rega é maior do que uma planta com a folha mais gordinha, dessa forma assim. Isso é uma planta que necessita de menos rega do que essa daqui é uma Graptoveria Deb. Ela precisa de menos rega do que, por exemplo, um Sedum japônico, ou Sedum ouro. Então, porque ela é fininha, então o local de armazenamento de água dessa planta é muito menor do que de uma suculenta mais gordinha, né, com as folhas maiores, mais grossinhas.
Tanto aqui, olha, aqui eu tenho uma Morning Light, também não tem as folhas muito grossas, então a gente tem que prestar atenção na quantidade de rega dessa planta. A quarta dica seria muda saudável. Por que eu sempre falo isso? Eu já falei em outros vídeos. É muito importante adquirir uma planta saudável, uma planta com uma boa procedência. Por quê? Ó, essa planta aqui, essa muda, é uma muda saudável. Tá vendo como ela tá em pezinha, tá bonitinha, tá colorida, tá durinha, entendeu? Então, é uma muda saudável. Ó, essa aqui é um exemplo de uma muda que não era saudável. Ela já chegou aqui bem debilitada, com as folhas para baixo, com as folhas mole, e não estava precisando de rega. É uma muda que já veio comprometida. Essa muda veio de um fornecedor, que na verdade a gente não pode escolher muito. A gente compra uma determinada quantidade de caixa e essas caixas vêm e sempre tem uma outra muda que não é tão saudável assim no meio. Eu já retirei, ó, retirei essas cinco mudas, olha, tá vendo? Todas essas mudas eu perdi. Isso aqui não tem recuperação. Eu tentei de todas as formas, tá aqui na minha lavanderia, com sombrite, aqui tem sombrite, pega um pouco menos de sol, eu apliquei calda bordaleza, apliquei tudo que eu podia e essa planta realmente não foi para frente. Então, não adianta às vezes a gente ter experiência, às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tenho experiência para cuidar dessa planta. Às vezes não dá, não é só isso. Ela já vem muito debilitada. Depois eu volto aqui e mostro direitinho aqui para vocês. Aqui tem algumas matrizes minhas, algumas plantinhas de coleção, que eu não tenho outro local para deixar, eu deixo aqui. Quinta dica, vaso. Qual que é o melhor vaso para cada planta? Então, cada planta tem a sua preferência, o seu vaso de preferência. Então, não adianta a gente pegar, colocar uma planta num vaso de barro, que é uma planta que gosta de mais água. A não ser que a gente seja muito regrado para molhar bastante, ou impermeabilizar esse vaso por dentro e por fora, ou colocar num vaso de plástico mesmo, se essa planta precisa de mais rega. Tamanho de vaso também é muito importante. Você não vai colocar uma suculenta que precisa de um vaso grande num vasinho pequeno, que em breve ela vai entrar em sofrimento da mesma forma. Essa aqui é uma Calicia repens. Eu tenho essa planta há um tempo, né? Tá cheio de muda. A mãe já floresceu e depois ela solta as outras mudinhas e a planta mãe acaba falecendo, indo a óbito. Vamos por assim. Então, você não vai colocar uma plantinha que cresce num vaso pequeno, então você vai colocar num vaso ideal, num vaso grande, ou ir mudando de vaso conforme essa planta for crescendo. É uma dica muito importante. Todo mundo quer que a sua planta cresça, fique bonita, vaso cheio, mas não dá espaço às vezes para ela. E suculenta ou planta ornamental precisa de espaço para crescer. A quinta dica seria, a sexta dica, já estamos, seria a adubação. Toda planta precisa de adubação. Alguma hora na vida ela precisa de um replante e de uma adubação. Aí vocês vão ter que ver todas as outras regrinhas, por exemplo, principalmente conhecer a planta e as necessidades de adubação que essa planta tem. Por isso que eu falo, é legal conhecer o nome, comprar com alguém que conheça o que está vendendo, para te falar pelo menos se essa planta é de sol ou de sombra e quais as necessidades básicas dessa planta. Olha que lindo! Esse aqui é o meu Staphylianthus decari. Olha como ele está cheio de botões e de flores. Essa plantinha está simplesmente maravilhosa. Lembrando, gente, que eu tenho um vídeo de adubação no canal e eu vou deixar um link para vocês na descrição do vídeo. Essa daqui são as plantinhas da Lívia, ela replantou sozinha, ela replantou cada vasinho desse e ficou muito bonitinho. Aqui ela fez um mix com vários bebezinhos dela, colocou a paraguaiense. E a última dica que eu teria para vocês é o controle de pragas e moléstias. O que é controle de pragas e moléstias? É controlar cochonilha, controlar pulgão, fungos, porque pragas seriam os insetos, né? E moléstias, no caso, era os fungos ou outras doenças, né? Que as nossas plantinhas possam ter. Então, a gente só observa, a gente já sabe quando a plantinha tá bem ou não, né?
Esse aqui é um mini jardim de sombra que eu montei para você. Um dos que eu montei por último, né? Tá bem bonitinho. Essa planta aqui caiu um vaso em cima dela e ela quebrou bastante, tá vendo? Agora ela tá se recuperando já. Aqui já não tinha mais a ponta, já deu 2 cabecinhas, 3 acho. Ali também não tinha, já tá se recuperando. Então, gente, se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Qual mais dica vocês colocariam nas minhas? Que mais dica vocês dariam para o sucesso no cultivo das plantinhas? Se você já gostou de tudo isso, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o joinha e compartilhar o vídeo nos seus grupos que gostam de planta. Então, fiquem todos com Deus e paz e bem!